Tua vida é Cristo, minha vida é Cristo, a vida é Cristo. Tua vida é Cristo, minha vida é Cristo, a vida é Cristo. E quem perder a sua vida por amor de Cristo, e quem perder a sua vida por amor de Cristo, e quem perder a sua vida por amor irá chorar. Tua vida é Cristo, minha vida é Cristo, a vida é Cristo. Tua vida é Cristo, minha vida é Cristo, a vida é Cristo. A vida é Cristo. Quando eu estava perto de ti, o amor fluía de dentro. Obrigado. Alô. Boa noite aos irmãos. Antes de nós fazermos aqui uma leitura da palavra, que todos sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Aprove ao Senhor nos colocar aqui hoje, como um vaso, para estarmos mais próximo aqui dos irmãos, em comunhão. Eu vou chamar aqui o grupo Storak para fazer um louvor inicial. Eles podem já estarem passando aqui, por gentileza. Depois deste grupo Storak, pode também preparar o grupo Aronitas, que é Tayla e Nicole. E agora é Luísa Moura e Yasmin. Pode ser dois louvores também. Dois? Amém? Vamos abrir, irmãos, por gentileza, a palavra do Senhor. Em Gênesis, Evangelho de Gênesis, eu vou pedir para o irmão Marco Aurélio passar aqui depois para fazer a oração inicial, logo após a leitura aqui da palavra. Capítulo 45 de Gênesis. Capítulo 45, versículo 5. Vamos repetir todos juntos, irmãos. Diz assim: agora, pois,
não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura, nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém. Agora vamos orar, amados. Amém, irmãos. Convido a todos a estar fechando os olhos neste momento. Vamos estar limpando os corações neste momento, invocando o nome do Senhor. Esquece da pessoa que está no teu lado. Inclina a tua cabeça, limpa. Começa a pedir perdão agora, irmão. Porque nós estamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Sabaote, Senhor dos Exércitos. O Rei de Israel está aqui nessa noite, irmão. Começa a invocar o teu nome, invocar o nome do Senhor nessa noite aqui neste lugar, Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós precisamos de Ti nessa noite aqui neste lugar, Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor. Derrama aqui a Tua unção nos 4 cantos deste prédio, Pai. O Senhor diz que não é nem por força nem por poder, mas é pelo Teu Espírito, Senhor. E nós invocamos o Teu Espírito aqui nessa noite. Em nome de Jesus, começa a abrir a tua boca, irmão. Começa a louvar o Senhor. Esquece o que está acontecendo ao teu redor, porque tu tem essa oportunidade nessa noite de invocar, de clamar, de exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. Abre o teu coração neste momento, invoca, clama, porque Ele está aqui. Ó Senhor Jesus, nos perdoa pelos nossos pecados, Pai. Porque não sabemos Te adorar como convém, não sabemos Te cultuar, Pai. Nós não temos temor nem tremor da Tua presença. Nós invocamos agora o Teu santo nome, Senhor. Ó Senhor Jesus, vai lavando, Pai, vai tirando, vai expulsando tudo aquilo que não é Teu daqui deste ambiente, Senhor, em nome de Jesus. Nós invocamos o Teu santo nome, Senhor, e consagramos a Ti esse culto a Ti nessa noite. Porque não é nem por força e nem poder, mas é pelo Teu Espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Nós não queremos saber de mais nada nessa noite, Pai, o que temos que fazer amanhã, mas nós queremos Te adorar neste momento. Tira toda a distração deste ambiente, Pai. Nos inquieta a Te adorar, a Te pedir perdão, a reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, vai passando agora, Senhor. Vai curando, vai libertando, vai expulsando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos Te pedir que o Senhor fique com nós nessa noite, conosco, Senhor, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor Jesus. Nos acalma, nos liberta, Senhor. Fala com cada um de nós, porque precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Boa noite. O Teu reino é o de todos
Peguei-te pela mão, caminharei diante de ti pra aplanar os obstáculos. Dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas sobre a terra. Peguei-te pela mão, caminharei diante de ti pra aplanar os obstáculos. Dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas sobre a terra. Assim saberás que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Assim saberás que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Eu te chamei pelo teu nome, sem que tu me conhecesses. Eu é que sou o Senhor e mais ninguém. Fora de mim não há outro Deus. Eu te chamei pelo teu nome, sem que tu me conhecesses. Eu é que sou o Senhor e mais ninguém. Fora de mim não há outro Deus. Sou eu, o Senhor, que faço tudo isso. Sou eu, o Senhor, que crio tudo isso. Sou eu, o Senhor, que faço tudo isso. Sou eu, o Senhor, que crio tudo isso. Irmãos, vamos abrir uma passagem que está em Atos, Evangelho de Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27, versículo 31. Atos, capítulo 27, versículo 31. Vamos repetir todos juntos, irmãos. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Esse louvor que a gente vai cantar se chama Pérola Rara. E que nesse momento os irmãos estejam em um contato íntimo com o Senhor nesse momento.
que todos possam fechar os olhos agora em reverência ao Senhor, né? Que você possa, através desse louvor, tocar o Espírito Santo verdadeiramente, né? Eu peço assim que todos os irmãos fiquem intercedendo, né? Pela igreja, pelo corpo, pelo ministério, né? Que anda necessitando das nossas orações, né? E agora nós vamos cantar esse louvor, que vocês fiquem meditando nele, amém? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado.
esse louvor se chama Encontro com a Luz. E que nesse momento a gente possa ter esse encontro verdadeiro com Cristo, que é a nossa vida, que é a luz. Porque quando a luz chega, as trevas não ficam, amém? E não desperteis até que Ele o queira. E não desperteis até que Ele o queira.
abençoe a todos. Irmãos, antes de nós chamarmos alguns irmãos para testemunho, uma palavra, eu vou pedir que vocês abram em Gênesis novamente. Podemos sentar, por gentileza? Gênesis capítulo 49. Nós vamos fazer orar ler de um versículo 22. E eu já vou chamar aqui o Mickey Man. Depois eu vou chamar, irmãos, por gentileza, o irmão Décio, para compartilhar, seja um testemunho, uma palavra, algo do Senhor. Depois o irmão Érico, eu vou pedir que alguém possa ficar um pouquinho depois para ir lá na portaria. E depois a nossa irmã Ana. Amém? Ana. Vamos repetir todos juntos, irmãos. Gênesis 49, versículo 22. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero, junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Amém? Então vou convidar o amado irmão Décio para passar aqui, por gentileza. Aí depois, na sequência, o irmão Érico e depois a irmã Ana. Boa noite, os irmãos. Glorificamos ao Senhor pelas nossas vidas. Queria compartilhar então com os irmãos algo que o Senhor tem trazido para nós, né? Que o Senhor tem falado sobre o propósito. E cada um que está aqui, Deus tem um propósito nas nossas vidas, irmãos. Deus não nos jogou de qualquer maneira nesse mundo. Cada um de nós é um filho de Deus, escolhido pelo Senhor para dar frutos. E o Senhor nos traz para um movimento onde o Senhor tem nos ensinado tudo aquilo que nós precisamos para gerar, para consagrar, gerar e cuidar. Esta é a base, esse é o final agora. Nós temos que colocar isso em primeiro lugar nas nossas vidas, porque tão próximo que está da vinda do Senhor, e muitas almas ainda precisam ser alcançadas. A gente tem visto aqui na cidade de Cachoeira, e também temos acompanhado na cidade de Encruzilhada do Sul, onde a gente tem um trabalho lá toda semana, todos os sábados, né? E onde Deus está fazendo grandes coisas, irmãos, com as pessoas que estão indo ao batismo, pessoas que estão se interessando pelas coisas de Deus. E tem muita gente em todos os lugares que precisam de Deus. Pessoas que ainda não ouviram falar no Senhor, né? Ouviram talvez assim, muito por cima, né? Mas que precisam de soprar o vento, soprar naquelas brasas que estão apagadas, né, irmãos? Nós que somos a luz do mundo, o sal da terra, o braseiro do Senhor, que a gente venha colocar isso no nosso coração. Uma das coisas que eu tenho notado na igreja do Senhor Jesus Cristo é que os testemunhos têm sido poucos. Nós temos muito o que contar, irmãos. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Até eu sou um que também tenho que testemunhar mais. No final de 2013, eu tive um problema físico, né? Tive que colocar 3 pontos de safena. E eu passei todo 2014. Eu passei, irmãos, 23 e 24. E eu passei tentando essa cirurgia, eu fiz pelo SUS. Levou 9 meses para eles me chamarem, nunca tive uma dor. E quando eu fui chamado, o Senhor me levou a uma condição que parece que eu não tive num hospital.
Os irmãos sabem que eu tive 7 anos de depressão antigamente, né? E então eu sempre tive muito medo de morrer, de ter problemas de doenças sérias assim. E esse problema que eu tive, Jesus me cuidou, o Senhor me protegeu, o Senhor me deu coragem, o Senhor mostrou quem Ele é, o Senhor me fez ver da necessidade de nós termos, irmãos, uma vida em comunhão com o Senhor. Não podemos temer nada, porque o Senhor está conosco. Todos que estão aqui buscando o Senhor na vida da igreja, irmãos, muitas vezes a gente tem muitos problemas, né? Somos falhos, somos muito pecadores, mas Deus não desistiu de nós. Deus nos prova a cada dia que Ele é o nosso Pai, que nos cuida. Então, quando eu baixei no hospital, irmãos, o primeiro dia fui para fazer os exames pré-operatórios, depois no outro dia fui para a cirurgia, passei mais um dia e pouco na UTI, e mais 2 dias no quarto. Eu não vi um ai, eu não vi um ui, eu não vi ninguém chorar, eu não vi ninguém reclamar, eu não vi ninguém morrer. Eu parecia que estava no hotel 5 estrelas. Irmãos, então assim, às vezes a gente fica muito preocupado, né? Isso vou ter que ir. Irmãos, tu tem Jesus, como eu tive Jesus. Então fez um ano agora em 2025, em dezembro, né, que eu fiz a cirurgia. Eu recebi alta no dia de Natal de 2024 e vim aqui para a casa do meu filho em Cachoeira. Eles estavam churrasqueando, meio-dia, e eu comi churrasco, almocei, normal, irmãos, né? Operado de 4, 5 dias. Então vê se não é o Senhor. Esse Deus é o que nós servimos, esse Deus é o que nos chamou. Então nós temos que ter coragem, irmãos, porque tem muitas pessoas necessitadas aí, com problemas e não tem coragem, irmãos. Nós temos que contar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, aquilo que Ele pode fazer na vida de todas as pessoas, para que essas pessoas venham ter um ânimo para vir, para buscar o Senhor. Às vezes as pessoas precisam de um testemunho para poder vir para o Senhor. Eu vim para a igreja no primeiro dia, em 98, faz 27 anos, vai fazer agora dia 9 de março, onde eu assisti um testemunho de uma pessoa que disse: Jesus me curou da depressão. Eu disse assim: mas então vai curar eu também. Era o primeiro dia que eu estava lá. E no outro dia eu já fui falar com o pastor, que eu já estava curado. Eu fui falar com ele para ver como é que eu ia seguir lá. Aqui no caso, né? Porque eu sempre estive aqui na igreja do Senhor Jesus. Então nós temos que ter essas experiências e contar, irmãos, nos grupos familiares, contar para as pessoas aquilo que Deus fez na tua vida, para que as pessoas tenham fé. A fé vem pelo ouvir a palavra, e tu testemunhando, tu está falando da palavra de Deus. Amém? Do poder de Deus. Deus abençoe. Boa noite, Érico de Cachoeira do Sul. E vou falar em cima do testemunho do irmão Décio ali, né, que eu acompanho ele lá em Encruzilhada, né. Então assim a gente vê a importância da igreja, né, lá. As coisas que estão acontecendo lá são coisas assim que impactam, entendeu? A gente vê sobre a igreja, lá não tinha ainda a igreja, né? E aí o pessoal lá, tem uns de outras denominações, outras, né? E a gente vê a importância da nossa igreja entrar lá, porque a gente vê pessoas lá que elas não têm conhecimento de palavra, entendeu? Não é que nem nós aqui que temos com a Bíblia em cima das pernas aí, né? Se eu ler um versículo aqui, vocês todos vão ler lá. Lá eu vi cada coisa assim absurda, né? Daí eu comento com o irmão, né? Que como é diferente, sabe? O testemunho deles em cima das coisas que eles fazem, né? Lá eu escutei um testemunho que me impactou muito, né? Que eu até compartilhei com a minha esposa e com ele, né? Que uma senhora diz que quando ela está com problema, ela pega uma vaca, carneia, reparte no meio e dá um para essa igreja e dá um para aquela outra, e Deus abençoa ela. Eu fiquei apavorado com isso, né? Que coisa absurda,
né, que a gente ouve, né? Mas faz parte, né? Então, assim, eu também quero dar um testemunho que aconteceu comigo agora, umas 2 semanas atrás, né? E a gente só procura Deus ferrenhamente quando está no aperto, né? Aí, na segunda-feira passada, eu já corri, fui lá na irmã Janine para assinar uma TV Menorá, né? E fiz um propósito com Deus de mudanças, né? E Deus está pedindo para a gente, né? A gente vê nas ministrações aí sobre liberar perdão, pedir perdão, né? São palavras que estão ferrenhas ali, aparecendo, o irmão está falando, né? Inclusive no Café com Cristo, de quarta-feira foi, né? Ele falou, né? Se tu tem algum problema e tu tem no teu coração a vontade de acertar, pergunta para Deus aonde que tu está errando, né? E eu comecei a fazer isso aí, né? E eu sou um pouco radical nas coisas que eu faço, né? Quando eu decido fazer algo, eu pego e faço, nem que doa, né? Aí eu fiz um caderninho lá, botei assim, ó, compromissos com Deus. Escrevi tudo ali, né? E agora só vem botando um Czinho do lado, né? O que a gente vai fazendo, né? Então, incentivo assim os irmãos a procurar, né? A TV Menorá mesmo ali, como me ajuda, sabe? Eu escrevo ali a busca ali, perdão, né? Que o meu problema grande é pedir perdão, sabe? Eu tenho um problema gravíssimo nessa área aí, que eu tenho uma dificuldade gigante. Eu já procuro não errar com ninguém para não pedir perdão, né? Eu já sou assim, né? Para não ter que estar ali, ó, irmão, fiz isso, fiz aquele outro, eu não gosto disso, entendeu? Mas assim, ó, a TV Menorá está me ajudando e muito, né? Perdão, né? Várias outras áreas ali que eu nem sabia que tinha aquilo ali, porque anteriormente, logo que começou a TV Menorá, eu tinha ela, mas eu nunca acessei, né? Agora que eu comecei a acessar, né? Agora eu virei um assíduo da TV Menorá, né? Carrego no celular, né? A gente faz o trabalho lá em Encruzilhada, né? Em cima ali nos Nutrivídeo no celular, né? Então é uma preciosidade, né? Então que os irmãos possam aí estar acessando, procurando a irmã lá que faz a venda, né? Que é barato, pelos benefícios que ela traz. Deus abençoe os irmãos. Amém, irmãos. Vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre o nosso encontro que a gente teve em Novo Hamburgo, né? Acredito que muitos de vocês estavam lá, né? Eu não estive presente, mas eu vi na transmissão o pessoal de Cachoeira em Peso lá. E eu senti assim na parte da ministração, né? Ministração apostólica, que foi trazendo um pouco sobre a vontade de Deus na nossa vida, né? Ele trouxe assim um compartilhar / testemunho, né? Da própria vida, né? Dele, daquilo que o Senhor tinha feito na vida dele, da forma como o Senhor moveu, né? Para que ele se encontrasse assim, fazendo aquilo que o Senhor desejava, né? E me chamou a atenção assim que ele trouxe, né, que quando o Senhor tem um propósito contigo, né, o Senhor tem um mover na tua vida, Ele vai te mover, né? E é isso. Não tem muito o que a gente colocar, né? Se o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito, Ele te move, Ele move o que está na tua volta e tu vai parar exatamente onde o Senhor quis que tu estivesse, né? Assim como a gente acabou de ler agora a passagem de José, né? Foi exatamente o que Deus fez na vida dele. Deus tinha um propósito com ele lá no Egito, Deus moveu tudo e ele se encontrou no Egito na hora que precisava estar lá. E aí foi falado ontem dessa parte, né? Que a gente precisa ser leve para o Espírito, né? A gente precisa ter essa leveza dentro de nós, onde quer que a gente esteja, né? Para fazer aquilo que o Senhor deseja. E aí ele continuou assim trazendo vários exemplos, né? Mas aí eu acho que o Senhor já foi ministrando um pouco mais para o pessoal, da parte de que a gente precisa entender o que é ser leve para o Espírito, né? No meu dia a dia. E a gente tem um material novo agora na Editora Vento Sul, né? O livro sobre ser testemunha, né? Algo bem básico, como que eu mostro para os outros que eu sou uma testemunha de Cristo, né? O valor de um testemunho, o valor da testemunha, de uma testemunha de Cristo, né? Porque José poderia ter saído da casa dele, ido parar no Egito e não ter conseguido cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele, né? Se o coração dele tivesse ficado amargurado, se o testemunho dele fosse algo nada a ver com Deus, ele não teria conseguido alcançar aquilo que o Senhor queria na vida dele, né? E aí eu vejo assim que a gente fala às vezes, dentro da igreja é fácil ser testemunha, né? 1 hora só.
E eu acho que às vezes nem dentro da igreja a gente consegue dar o testemunho de Cristo, né? Nem aqui dentro com os meus irmãos, eu não consigo mostrar o amor de Deus, né? Eu não consigo mostrar aquilo que eu tenho aprendido, eu não consigo alcançar os outros, né? Com aquilo que o Senhor já me ensinou. Então, como é que lá fora, né? Quando eu estiver afastada do corpo de Cristo, como que eu vou demonstrar Cristo, né? Se aquilo não está dentro de mim, né? Se aquilo que o Senhor tem feito não está dentro do meu coração, né? E aí, com aquela ministração de ontem, assim, o Senhor trouxe, né? Que às vezes a gente fica presos. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer fazer na minha vida? Qual que é o propósito? E, na verdade, a gente acaba falhando no nosso dia a dia, né? No momento de ser leve para o Senhor no meu dia. Quando eu acordo, no convívio com a família, no convívio com os meus irmãos que eu vou ter naquele dia, né? Eles vão sentir um testemunho de Cristo. Eles vão conseguir tocar alguém que tem um propósito com Deus, né? Ou vai ser mais um crente que eles vão ver no trabalho, né? Ou quando eu vou ao mercado, ou quando eu vou em qualquer lugar, né? O que as pessoas veem em mim? Eles veem um testemunho do Senhor, né? Eles veem uma pessoa que transmite Cristo, ou eles veem alguém que se diz crente, e é isso, né? E eu vejo assim que isso precisa ter uma transformação dentro de nós, né? Para que quando a gente estiver lá fora, ou quando eu estiver aqui dentro, eu esteja cumprindo esse propósito que o Senhor tem na minha vida, né? Que eu seja leve para aquilo que o Senhor tem para fazer para mim. E que não é o que eu quero, né? O que o Senhor quer não é o que eu quero. O que eu quero, às vezes, é só fazer a minha vontade, né? Acordar, seguir, fazer o que eu tenho para fazer no dia, encerrar o dia, é isso, né? E talvez o Senhor queira naquele dia que eu pague um preço de oração por alguém, ou que eu ajude alguém, eu não sei, né? Eu preciso estar leve para o Senhor, né? Para que o Senhor consiga se mover através de mim, porque se a gente não fizer isso, eu posso vir aqui no culto, eu posso ir lá no encontro, mas o suprimento do Senhor não vai me alcançar, né? Porque eu só estou me alimentando e não estou transmitindo esse Cristo que está dentro de mim, né? Então eu preciso permitir esse fluir para que eu me sinta suprida, né? É ali que o Senhor vai encontrar um meio de me suprir, né? De curar o que tem dentro de mim. É quando eu for leve, né? Quando eu estiver disposto a pagar um preço, a servir o Senhor, né? Aí que a gente vai ter mais testemunhos também para contar aqui, né? Ou expressar realmente Cristo, né? Porque eu chego aqui não sedento de receber alguma coisa, mas eu tô louco para doar aquilo que eu recebi, né? As minhas experiências, aquilo que eu senti de Cristo na semana, né? Então acho que ficou assim para mim essa parte ontem da ministração. E também do material novo, né? Não sei se os irmãos já acompanharam, é um livro pequenininho, mas muito interessante, sobre o testemunho, né? Como que eu faço para ser uma testemunha? O que o Senhor quer de mim, né? Que eu acho que às vezes a gente tem essa dúvida. Amém? Vamos novamente ler um versículo que nós acabamos de ler lá em Gênesis. Capítulo 49, versículo 22. Hoje eu escutava algo que Deus falava e falou em uma mensagem em junho de 2007. Lá Deus mencionava que cada um de nós, Ele nos deu um tempo para que nós multiplicasse os talentos do Senhor. E o Senhor falava que Ele tem um chamado para cada um de nós. Tem um propósito. Escutávamos no micro-regional que às vezes você saber o propósito, ele não é tão relevante. Porque é algo íntimo entre você e o Espírito vai levar você a ter uma conduta e multiplicar ele, se assim você buscar ter intimidade com o Senhor. Mas o Senhor falava que o importante era você se dispor a Ele. Eu por muito tempo fiquei escutando a mensagem, mas não quis me aproximar do Senhor. Mas Deus fala que existe um tempo para todas as coisas. E Deus tem sido amoroso, paciencioso, tem nos cuidado, tem nos protegido. Mas o Senhor espera, e ainda creio que ainda há tempo de nós realmente nos apresentar diante do Senhor. Então José tinha também um propósito com esse nosso irmão José. E aqui fala que ele, vamos repetir ele novamente esse versículo, irmão, diz assim, ó, José,
é um ramo frutífero. Ramo frutífero, junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Então hoje eu escutei algo que quando diz que se estende sobre o muro, o Senhor falava que é quando você aceita aonde o Senhor colocou você, a família que o Senhor te abençoou, o trabalho que o Senhor te proporcionou, e ali você frutifica para o Senhor. Você permite que Ele venha se expressar por meio de você. Eu anotei uma frase que lá falava que nós precisamos nos consagrar para poder expressar as purezas de Deus. Então o Senhor espera que cada um de nós venha expressar a vontade dEle, a natureza do Senhor. E os tempos, né? Teve uma ministração que o Senhor falava que os tempos eles são findos. E às vezes a gente vai deixando para o dia de amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para a gente realmente permitir que Deus faça a obra no nosso coração e que a gente venha a ser uma expressão viva dentro do nosso lar. E a gente fica resistindo, fica dando desculpas e fica atrasando a obra do Senhor na nossa vida. E as coisas não fluem, não rompem, as portas não se abrem, as enfermidades nos acompanham, os gastos financeiros, que são permissões que deixamos, né, diante do Senhor no mundo espiritual. Então o inimigo ele requer diante do Senhor, por meio da nossa conduta que não está de acordo com a vontade do Senhor. Então José, ele se dispôs, aonde ele passou, ele aceitou, aonde o Senhor o colocou, ele frutificou, e isso agradou muito o coração do Senhor. E foram longos anos, mas eu creio que nós todos já estamos por longos anos nesta caminhada. E há um tempo para a gente permitir que o Senhor venha mudar, retirar as nossas manias, projetos que sabemos que não é da vontade do Senhor, mas deixamos o inimigo nos mentir e ficamos alimentando, e isso nos tira tempo, tem nos tirado tempo diante do Senhor, e o tempo é precioso, o tempo é muito precioso. Então o Senhor tem dito nos últimos dias que são 3 ambientes que precisamos almejar estar, que é na nossa casa, aonde o Senhor nos colocou, com a família que o Senhor escolheu para nós, é no secular e é na casa do Senhor. Mas o Senhor me falava que nós precisamos nos apresentar diante do Senhor. Talvez você nunca quis chegar diante do vaso, do líder que o Senhor colocou diante da tua vida e se apresentar para Ele. Dizer, irmão, eu sei que eu não estou bem, meu coração não está bem, mas eu sinto que eu preciso me apresentar para o Senhor, para que Deus me fortaleça, para que Deus me dê coragem e eu possa multiplicar os talentos. Eu creio que é necessário você chegar diante daqueles vasinhos que o Senhor colocou sobre liderança, que estão sobre a sua vida, e se apresentar diante deles, crendo que o Senhor vai fazer por você, que o Senhor vai falar por você. Meus irmãos têm tido dificuldade às vezes para terem irmãos para acompanhar nas visitas, ou até mesmo dentro da sua casa, talvez lá ainda não tenha um grupo familiar, ou se tem, talvez ainda não seja você que se apresentou diante do Senhor para conduzir aquele grupo. E eu vejo assim, amados, que a gente precisa buscar, clamar diante do Senhor, porque o Senhor, Criador dos céus e da terra, está dentro de você. Então que você jejue e coloque